Vamos lá, vou pedir o tempo aí de 4 minutos. Pastor Abílio, o senhor tem 4 minutos para desenvolver a sua introdução dentro desse assunto. Quando alguém lhe pergunta, Pastor Abílio, haverá tristeza no tribunal de Cristo? Qual a sua resposta? Qual o embasamento? O seu tempo está ali na tela, são 4 minutos. Vou pedir ao pastor Eliseu que não lhe interrompa durante o seu tempo. E a mesma coisa quando acontecer no tempo dele, que não o interrompa. Vamos em frente. Vamos lá, o senhor tem 4 minutos. Amados internautas, amados radiovintes, o porquê que nós estamos aqui? Estamos aqui por conta de um vídeo que me foi enviado, um membro da igreja que eu pastoreio, e por incrível que pareça, eu tinha ministrado há 15 dias atrás concernente à chegada da igreja nos céus. Então houve um grande choque com aquilo que eles tinham escutado de mim na tribuna, porque eu presido uma igreja por infinita misericórdia de Deus, a Adebrai Salvador, tanto na capital como algumas igrejas no interior, estão subordinadas a nós outros, e daí eu tive que me manifestar. Tive que me manifestar de uma forma remota, né, de uma forma até contundente, porque entrou em choque com o que eu aprendi. Né? Eu estudei cerca de 4 anos, né, em Pindamonhangaba, e era uma época, na década de 80, muito escassa. Eu não tinha possibilidade monetária de pagar, né, o seminário. E eu trabalhava ali no fundo, né, da horta, trabalhando. Só que o último ano tinha que ser pago. E aí o pastor Idecaso Takayama, né, tinha saído do seminário, que a maioria dos pregadores naquela época, por que não dizer todos, passavam pelo seminário. Né, eram seminaristas. E o pastor Idecaso Takayama é quem pagou 1 ano do meu último ano em Pindamonhangaba. Então, eu aprendi com grandes mestres, né? Pastor Abraão de Almeida, o grande escatológico, o doutor João Caetano, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, o meu pai propriamente dito, né, quem me lançou pelo Brasil. Então, o pai da nossa igreja, quando eu digo nossa, porque o digno pastor Eliseu também faz parte da mesma denominação que eu faço, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e o pai da nossa denominação, o fundador propriamente dito, o pastor Paulo Leiva Macalão, foi o maior escatológico que nós conhecemos. Tanto é que ele fez vários hinos, compuseram vários hinos, e um deles era dizendo que haverá, né, alegria quando chegarmos lá nos céus. E aí então entrou em choque, né? Aí eu tive que me pronunciar, porque, segundo as Escrituras, não haverá tristeza lá nos céus. Até porque, acredito que teremos tempo para nós provarmos, à luz das Escrituras, que ninguém sairá desta terra, ninguém entrará nos céus, ninguém, reitero, absolutamente ninguém sairá desta terra sem que haja uma transformação. Então, subiremos sim, mas chegaremos lá transformados. Então, a herança adâmica ficará no dia do arrebatamento. Então, aquele sentimento de culpa, tristeza, lágrimas, segundo as Escrituras, ficará no dia do arrebatamento. Daí o porquê eu me pronunciar. E eu fiquei a perguntar, como que pode? Será que esses homens que deram a vida, esses homens que proferiram com tanta segurança, estão enganados? Ok. Obrigado, pastor Abílio. Pastor Eliseu, o senhor tem também 4 minutos para sua opinião inicial sobre esse tema. Pastor Abílio disse que entrou em choque com o que ele aprendeu, mas quem prega e estuda as Escrituras sabe que o conhecimento sempre nos confronta. A teologia é ciência e, como ciência, sempre tem novas descobertas. O pregador é o aluno que nunca se forma e não se
faz teologia baseado em música, é o contrário. Os hinos têm que se basear na teologia e não a gente fazer teologia baseada em música. O que é a tristeza? Reação química natural movida pela interpretação de um fato não satisfatório ocorrido na vida. Terá tristeza? E por quê? A afirmação de que terá, pastor Abílio, pastor César, não é só minha. Segundo, os termos usados por Paulo para se referir ao tribunal de Cristo indicam, sim, sentimentos menos favoráveis no tribunal de Cristo. Terceiro, não há um texto mostrando alegria para todos os salvos no contexto do tribunal de Cristo. Quarto lugar, a transformação não apaga memória. Embora haja um momento de pesar e contrição no tribunal de Cristo, o sentimento que predominará é de alegria. Pois o céu, morada de Deus, estado eterno, o seu natural é alegria. Agora, onde será o tribunal de Cristo? Romanos 14:10. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Naquele dia, todas as obras serão testadas, provadas e reprovadas. 1 Coríntios 4:5, as intenções do coração serão analisadas. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 10, afirma que vamos comparecer para darmos conta do bem ou do mal que tivermos feito por meio do corpo. O bem ou o mal feito por meio do corpo, apesar do corpo já estar transformado no tribunal de Cristo, eu terei que prestar conta por aquilo que fiz no corpo antes da transformação. O que é céu? Em cima, nas alturas, a igreja encontrará-se com Cristo onde? 1 Tessalonicenses 4. Nas alturas, Filipenses 3:20 afirma que nós somos cidadãos do alto ou dos céus. Qual é o sentido dessa palavra céu quando eu digo que o tribunal é no céu? A gente tem que analisar, às vezes, o sentido da palavra, porque mais importante que a semântica da palavra numa comunicação é o sentido em que ela é posta. Em que sentido Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele? Em essência ou em alcance e quantidade? Em que sentido nós seremos coroados no tribunal de Cristo? Nós vamos colecionar coroas na cabeça? Glória, incorruptível, vida, justiça? Crente tombando com um monte de coroa na cabeça? Não, é reino, é domínio. Em que sentido a igreja é chamada de noiva? É comunhão eterna. Em que sentido o tribunal será no céu? Nas alturas. O autor do livro Escatologia Pentecostal afirma: gosto de pensar no céu como um lugar onde haverá várias dimensões celestiais, que para cada uma existe um propósito divino. E possivelmente uma dessas será o tribunal de Cristo. Antônio Gilberto afirma no livro Calendário da Profecia: este fato terá lugar nos céus, no lugar chamado Tribunal de Cristo. Quem participa? Só os salvos. Ninguém é condenado, mas nem todos terão o mesmo galardão. O que será analisado no tribunal de Cristo? O bem ou mal que fizemos por meio do corpo, as intenções do coração, o modo como nos comportamos e pregamos diante e as doutrinas de Cristo, ou vivendo falsamente, ou pregando falsamente, à luz de 1 Coríntios 3:15, tudo isso será analisado. Ok, vamos lá. Agora nós temos tempo de 3 minutos para cada um. Então, vou pedir para zerar aí e colocar aí o tempo de 3 minutos com a palavra o pastor Abílio Santana. Bom, o pastor Eliseu, ele proferira o que disse um escritor, e eu quero acreditar que nós não estamos aqui para discutir pensamento de escritor. Estamos aqui para discutirmos a escatologia bíblica. Antes, porém, eu quero deixar bem claro que é bem-vinda uma fala do rei de Troia, né? O Príamos, quando ele discutia com Aquiles, né, com a invasão de Troia, e ele fez um pedido para Aquiles, e Aquiles disse: eu vou te atender, mas você saiba que você continua sendo meu inimigo amanhã. Ele disse: ainda somos inimigos, mas até os inimigos se respeitam. Então, o meu intento aqui, o meu objetivo aqui, não é debater pessoas, mas sim ideias. Até porque
eu tenho uma igreja que quer saber. Pastor Abílio está proferindo à luz das Escrituras o que ele nos ensina. O pastor Antônio Gilberto foi citado, foi um dos meus grandes mestres, que para mim é um morto que ainda fala, uma enciclopédia ambulante. Ele me ensinou que nós não vamos sentir tristeza lá nos céus. Agora, veja bem, dentro do meu tempo, é sabido que antes que Jesus ressuscitasse, na morte descia todos dois, pecador ou não pecador. Morreu, desce. Segundo as Escrituras, desce. E lá embaixo, cada um para o seu destino, inferno ou paraíso. Pelo menos o próprio Jesus disse isso, né? No livro de Marcos, perdão, no livro de Lucas, Jesus contara que assim será, no caso, era quando morria os dois elementos, ou o pecador ou o salvo. No caso, Lucas 16, 19 a 31. Aí a gente vê que não perde o sentido. O rico viu Lázaro e gritou, Pai Abraão, ou seja, não perde sentido, segundo as Escrituras. Mas é uma parábola. E o que é parábola, se não história com H contada posteriormente? Então, resumindo, isso é fato que o paraíso estava lá embaixo, e quando Jesus ressuscitou, ele leva cativo o cativeiro e coloca o paraíso debaixo do seu trono. Para falarmos do tribunal, temos que falar do paraíso, Ok. e porque eu concluo daqui a pouco. Ok. Pastor Eliseu, o senhor tem 3 minutos. Paraíso zeramos. Aí, pronto. Se eu ofendi o pastor Abílio, não foi a minha intenção, mas é que o senhor também começou o debate citando fontes, né? Pastor Napoleão, Abraão de Almeida, e eu só citei o pastor Antônio Gilberto e citei a fonte, Calendário de Profecia. O senhor citou sobre a transformação do corpo, a natureza adâmica fica para trás. A Bíblia garante que o corpo glorificado é impassível de sentimentos menos satisfatórios? Eu creio que não. O nosso corpo vai ser transformado primariamente para atravessar as dimensões, adentrar os céus, e essa capacitação que virá ao nosso corpo será a semelhança do corpo de Cristo. Os mortos serão ressuscitados, transformados, e os vivos transformados. E agora a igreja, os mortos ressuscitados e a igreja viva transformada, arrebatada. Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 49, 1 João 3, 2, dizem que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Esse Cristo ressuscitado com glória, em João 21, aparece 2 vezes numa casa trancada e de fora do barco direciona os discípulos a uma pesca satisfatória. É a glória no corpo dele, é a glória no corpo ressuscitado. Porém, nesse corpo ressuscitado em glória, ele se incomoda, pastor Abílio. Nesse corpo tem sentimentos menos satisfatórios. Jesus se incomoda com a incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Repreende porque se incomoda pela incredulidade de Tomé, em João capítulo 20. A glorificação garante a ausência de deteriorização e não a consciência anulada, porque céu não garante amnésia. Agora é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, a palavra grega ali para incorruptibilidade é aftasia. E o significado dessa palavra é que deve ser entendido como ausência de corrupção, pureza presente, sinceridade ali presente. Agora, segundo o dicionário, é a incapacidade de uma substância orgânica se destruir, se deteriorar. Como que dentro desse significado, incapacidade de se deteriorar, alguém pode me afirmar que a transformação vai gerar apatia ou incapacidade de sentir tristeza?